Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, estamos de volta para mais uma aula de Química Orgânica. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a diferença entre sabões e detergentes. Pessoal, você que está aí nos acompanhando no nosso canal, não esqueça de se inscrever, não esqueça de curtir, não esqueça de dar seu like, não esqueça também de estar contribuindo, em compartilhar essa aula com outros alunos para o crescimento do canal do professor Daniel. Pessoal, olha, o que vem a ser então sabões? Sabões são substâncias que têm caráter alcalino e são obtidos a partir da hidrólise alcalina, que nós chamamos de reação de saponificação. Aqui embaixo você vai ver um exemplo desse tipo de reação. A reação de saponificação, pessoal, ela vai ocorrer entre óleo ou gordura na presença de uma base forte. Aí eu vou ter como produto glicerina, também chamado de glicerol, mais o sabão. Então, olha, se a gente for olhar aqui, a primeira substância é um triéster de ácido graxo. O triéster de ácido graxo, eu tenho a presença de três funções orgânicas aqui, que na verdade são as mesmas, que seria um éster. Aqui eu tenho a função éster, aqui também eu tenho a função éster, e aqui também eu tenho a função éster, por isso que é chamado de triéster de ácido graxo. Essa substância ela vai reagir nesse caso com hidróxido de sódio, que é uma base forte. Quando ela reage com hidróxido de sódio, eu vou ter como produto o glicerol e o sabão, que são sais de ácido graxo ou sais de ácidos orgânicos que a gente viu, que são os sais de ácido carboxílico. Então, nesse caso aqui, quando eu tiver o triéster de ácido graxo, que também é chamado de triglicerídeos, que são os óleos a gordura, quando eles reagem com base forte, eu vou ter como produto o glicerol mais o sabão. Lembrando você que quando a gente tem um éster reagindo com uma base forte, eu tenho uma reação de hidrólise do éster. Aí eu vou ter como produto um álcool, que você sabe aqui que a hidroxila está ligada a um carbono saturado. Hidroxila ligada a um carbono saturado, eu tenho como função orgânica o álcool. E eu vou ter também como produto um sal de ácido carboxílico. Lembrando você que naquelas reações que nós vimos, foram reações de hidrólise na presença de uma base forte. Uma reação de hidrólise do éster na presença de uma base forte. Aqui a gente tem o óleo reagindo com o hidróxido de sódio, produzindo o glicerol mais o sabão. Pessoal, aqui o sabão também ele pode ser chamado de substâncias tensoativas. O que são substâncias tensoativas? São substâncias que vão diminuir a tensão superficial da água. Então o sabão ele possui essa propriedade de diminuir a tensão superficial. Na próxima aula eu vou mostrar um experimento para você, onde a gente vai perceber a diminuição dessa tensão superficial. Eu vou utilizar, no meu caso, no meu dedo, um pouquinho de sabão. Aí eu vou estar colocando o meu dedo na água e a gente vai ver que algumas partículas elas vão se afastar. Então, nesse caso aí, o sabão ele é chamado de tensoativo porque ele diminui aí a tensão superficial da água. Os sabões também eles são chamados de substâncias emulsificantes. O que são substâncias emulsificantes? São elas que vão, nesse caso aí, o sabão, aglomerar as gotículas de gorduras em gotículas menores. Ou seja, ela vai emulsificar, ela vai provocar, nesse caso aí, a aglomeração dessas partículas em partículas menores. Então, olha, aqui a gente tem um exemplo. Se a gente for observar, o sabão, pessoal, ele tem duas partes. Ele tem uma parte apolar, que é essa parte aqui longa. Essa parte apolar, ela é solúvel em óleo ou gordura. Então, é essa parte aí que vai interagir com a gordura. E a gente tem uma outra parte chamada de parte polar. Essa parte polar, ela vai interagir com a água. O sabão, ele tem uma parte que vai interagir com a gordura e tem uma parte que vai interagir com a água. A parte que interage com a gordura é chamada de parte apolar. Ela é solúvel em óleo ou gordura. Essa parte aqui também é chamada de hidrofóbica, tem uma aversão à água. Já essa parte aqui é chamada também de hidrofílica. Ela tem aí uma característica
de se aproximar da água. Ela tem afinidade com a água, por isso que ela é solúvel em água. Se você observar nesse esquema aqui, olha, o sabão é como se a parte aqui apolar espetasse a gordura. Então, quando essa parte apolar ela atrai a gordura, a gente vai ver que essas partículas elas vão se aproximar, se aglomerar. Tá vendo aqui a aglomeração das gorduras, devido essa parte aqui apolar ter afinidade com a gordura. Então a gente vai observar depois a formação de micelas. O que seria a formação de micelas? As gorduras elas vão ficar bem no centro. Então elas ficando bem no centro, você observa aqui que a parte apolar ela vai atrair a gordura. Então ela consegue retirar a gordura, seja no caso quando você faz a lavagem da panela, a panela seja de alumínio, qualquer tipo de panela que tenha gordura, o que você vai observar é o arraste da gordura. Por quê? Essa parte aqui, que é considerada apolar, ela vai atrair a gordura. Ela atraindo a gordura, ela consegue retirar, né, com o auxílio da água. Porque essa outra parte aqui, que é essa parte que nós chamamos de a parte do ânion do sabão, que seria justamente a parte polar, que é a parte onde está ali carregada eletricamente, é ela que vai atrair a água. Já a outra parte, que não está carregada eletricamente, que é a parte apolar, que é a parte neutra, ela vai atrair, nesse caso, o óleo e a gordura. Você tem que lembrar que o óleo e a gordura, eles possuem característica apolar, e a água, ela possui uma característica polar. Então, nesse caso aqui, o sabão, ele possui uma parte apolar, vai atrair o óleo e a gordura, e ela possui também uma parte polar, atraindo, nesse caso, a água. Lembrando você que os sabões são chamados de substâncias emulsificantes, porque nesse caso aí elas vão aglomerar, né, as partículas de gordura, formando micelas. Formando micelas, aí ela consegue retirar a gordura, né, com facilidade, arrastar a gordura com facilidade, porque ela possui uma parte longa, né, de cadeias carbônicas, denominadas de parte apolar. Pessoal, os detergentes, eles são um pouco diferentes das gorduras. O que são detergentes? Detergente, na maioria dos casos, são sais de ácido sulfônico de cadeia longa. Geralmente você vai ver o detergente com a presença de um elemento químico, que é um enxofre. Quando você observar um enxofre numa cadeia longa, provavelmente ali é um detergente. No vestibular, o que eles pedem geralmente é para você fazer a diferença entre o detergente e o sabão. Mas em relação ao detergente, a gente vai ver o detergente aniônico e o detergente catiônico. O detergente aniônico é a parte orgânica situada no ânion. Olha, aqui, olha, se a gente for observar, nós temos essa parte aniônica, é o ânion. Eu tenho o ânion e o cátion. Essa parte do ânion é ela que faz parte, né, que está situada na parte orgânica da cadeia carbônica. Então toda essa cadeia carbônica está ligado na parte aniônica. Se a gente for observar, nesse caso, o detergente catiônico, a gente vai ver a cadeia carbônica ligada ao cátion. Então, se a cadeia carbônica está ligada ao cátion, eu tenho um detergente catiônico. Se a cadeia carbônica estiver ligada ao ânion, eu tenho um detergente aniônico. Mas existe também alguns detergentes que não são nem catiônico nem aniônico. Nesse caso aí são detergentes não iônicos. Eles só possuem uma parte hidrofoba e uma parte hidrofílica. A parte hidrofoba, você já sabe que é a parte que tem aversão à água. E a parte hidrofílica é a parte que tem afinidade com a água. Beleza? Agora vamos ver uma outra parte em relação ao detergente, que são chamados detergentes biodegradáveis e não biodegradáveis. Pessoal, agora nós estamos de volta para falar um pouco sobre os detergentes biodegradáveis e não biodegradáveis. O seu Enem, o seu vestibular, ele pode cobrar a diferença entre essas duas substâncias. Provavelmente, se ele cobrar a diferença, vai estar ali
relacionado com a parte estrutural da substância. E a gente já vai saber como diferenciar. No caso dos detergentes biodegradáveis, pessoal, o que é que a gente vai observar aí? Olha, o detergente biodegradável são aqueles consumidos pelos micro-organismos. São os detergentes que não vão fazer mal, nesse caso aí, à natureza. Eles podem ser consumidos pelos micro-organismos sem problema nenhum. Só que uma das características dos detergentes biodegradáveis é que eles apresentam cadeia linear. O que é que isso quer dizer? Essa cadeia carbônica aqui, ela só vai possuir carbonos primários e secundários. Se você observar aqui, eu só tenho carbono primário e secundário. Esse primeiro carbono aqui é primário, nesse caso aqui esse é secundário e assim por diante. É por isso que esses detergentes, nesse caso aí, eles são considerados biodegradáveis. Porque nesse caso os micro-organismos vão poder consumir sem problema nenhum e não vai causar nenhum impacto ambiental na água, porque eles apresentam esse tipo de cadeia chamado de cadeia linear. No caso dos detergentes não biodegradáveis, os micro-organismos vão pouco consumir. Eles vão ter dificuldade para consumir esse tipo de detergente e é exatamente esse tipo de detergente que vão causar algum impacto ambiental. Ou seja, como é que a gente vai diferenciar um do outro? No caso dos não biodegradáveis, eles apresentam cadeia ramificada. Olha, bem aqui eu tenho a presença do enxofre. Você já sabe que essa parte aqui, que é a parte aniônica, ela está exatamente ligada à cadeia carbônica. Então, nesse caso aqui, eu tenho um detergente aniônico, embora não apareça aqui, o ânion, mas bem aqui existe o ânion e aqui existe o cátion. Então, aqui eu tenho um detergente aniônico. Mas qual é a diferença do biodegradável para o não biodegradável? É que esse apresenta cadeia ramificada. Cadeia ramificada é quando eu tenho um carbono terciário. Olha. Esse carbono que está aqui, ele é um carbono terciário. Por quê? Está ligado a esse carbono, a esse aqui e a esse aqui. Então ele vai possuir ramificações. Possuindo ramificações, eles são considerados, nesse caso, detergentes não biodegradáveis. Os micro-organismos que estão presentes na água vão ter dificuldade de consumi-los. Aí ele vai provocar ali impactos ambientais naquele ambiente aquático. Agora vamos para uma atividade, e essa atividade aí a gente vai ver algo importante sobre ela, que possa que também caia do seu Enem. Diz assim, olha, aquecendo uma mistura de gordura com solução de soda cáustica, ocorre a saponificação. A gente já viu lá o tipo de reação, na qual formam-se com produtos. Olha, numa reação de saponificação, você tem que lembrar quais são as substâncias que estão reagindo. A gente viu lá que seria o triéster, seria justamente naquele caso seria um triglicerídeo, que seria os óleos e a gordura. Eles vão reagir com uma base forte, pode ser no caso a soda cáustica, pode ser também o hidróxido de potássio, pode ser o hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio, que são, nesse caso, base forte. Aí a gente vai ter como produto glicerol, não vamos esquecer, e ácido, sal de ácido graxo. Quando a gente tem ali o triéster reagindo com uma base forte, eu vou ter como produto glicerol ou glicerídeos, que a gente viu lá, e a gente vai ter também um outro produto que seria, nesse caso, o sal de ácido graxo. Então, olha, quais seriam os produtos? Se a gente for olhar aqui na letra A, tem sais de ácido graxo e proteínas. Não, sais de ácido graxo tudo bem. Ácidos graxos e etanol, nesse caso não, seria sais de ácido graxo, não ácidos graxos. Ácidos graxos, não. Proteínas, não. Aqui tem, olha, sais de ácido graxo e glicerol. Então, quando você tem ali a gordura, que seria o triéster ou os triglicerídeos, reagindo com soda cáustica, que seria o hidróxido de sódio, a gente vai ter como produto sais de ácido graxo e o glicerol. Então, a resposta seria a letra E, beleza? Pessoal, nós vamos ficar por aqui. Espero ter ajudado você sobre esse assunto, fazer um pouco da diferenciação entre o detergente e os sabões. A gente viu, nesse caso aí,
que os sabões, né, eles são produzidos a partir da reação entre a gordura, que seria os óleos e a gordura, e uma base forte. E a gente viu ali, né, a diferença entre detergente aniônico e catiônico. E vimos também a importância dos sabões como substâncias tensoativas e também como emulsificantes, beleza? Vamos ficar por aqui, espero ter ajudado você nesse conteúdo. Espere agora a nossa atividade, você que é meu aluno da Escola Jesus Nazaré e aluno também da Escola Estadual de Mané.